Olá pessoal, paz do Senhor para todos, irmãos em Cristo Jesus. Conforme eu tinha prometido para vocês que às quarta-feiras nós iríamos fazer uma live com vocês. E aqui, pessoal, nós estamos nessa quarta-feira, 19 de novembro de 2025, pois a gente estamos há 2 domingos que não estamos fazendo culto ali no templo da Igreja Nova Unção Bonito. Como todos vocês que acompanham a gente sabem que a gente estamos já 2 domingos que a gente não faz a live, por motivos pessoais, motivos justos. Quero justificar, a pastora não está presente, está resolvendo problemas pessoais, mas a gente não podemos parar, não podemos parar de dar aquela satisfação a vocês que tanto acompanhavam a gente, que tanto oravam com a gente, pessoas que foram abençoadas por esse trabalho, por esta obra. E eu senti de Deus da gente poder estar ao vivo com vocês. Então você pode ir entrando na live aí agora, aparecendo aí, dando o seu joinha. Daqui a pouco a gente vamos fazer uma reflexão da Palavra de Deus. Estamos pelo canal Boa Gente, também pelo Kawai, pelo Instagram. E eu peço a vocês que se inscrevam no canal Boa Gente, para que a gente possa fazer esse canal crescer, para que o YouTube ele reconheça que os conteúdos que a gente publica é de suma importância e que vocês estão gostando. Então, a partir de agora, nós estamos ao vivo pelo Facebook, mas integrado ao canal Boa Gente. Essa live, com certeza, ou hoje ou amanhã também já vai estar disponível no canal Boa Gente. Então, eu quero saber se você está ao vivo aí com a gente. Se tiver, dê o seu joinha. Daqui a pouco a gente vamos estar orando. Vamos estar meditando a palavra de Deus. Vai ser uma live curta. Vamos passar alguns minutos apenas com vocês. E conforme vocês for orando, conforme vocês for divulgando, a gente vai se alongando, ao ponto dessa live ela tornar-se interativa, participativa e comunicativa, onde você vai poder também se expressar, onde também você vai dar o seu testemunho, onde você também vai compartilhar junto e quem sabe até dar aquele incentivo. Então eu estou esperando você entrar no ar, eu estou esperando você aí, está do outro lado na telinha. Estamos pelo Facebook, canal Boa Gente, ao vivo e a cores para vocês. Então eu agradeço a todos que têm orado por nós. Problema todo mundo tem, problema todo mundo vai passar, mas eu coloquei no meu coração que o mais importante de tudo é que em meio aos problemas a gente não pode parar, ou não deve. Poder pode, que não somos obrigados, já que Deus ele colocou o livre-árbitro para cada um de nós, para que a gente não façamos nada por força nem por violência, e sim de espontânea vontade, como diz o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. E quando a gente estamos fazendo esse trabalho, a gente estamos expressando a nossa alegria, nosso prazer de compartilhar junto com vocês também
Você do outro lado da sua telinha, não sei onde você está, se você está em casa, se você está trabalhando. Só não pode dirigir. Dirigindo você não vai ficar olhando o celular, mas se você botar no monitor, na telinha lá, no painel do seu carro também, dá pra gente ficar ao vivo, certo? E você daí e eu aqui, Jesus no meio de nós. Então a gente só pode contar com a vitória. Então eu quero a primeira pessoa aí que dê o seu joinha. Eu estou esperando vocês entrar, dar o seu joinha, dizer que está acompanhando aí a live, para que a gente possamos bater aquele papo, bater aquela conversa entre irmãos, entre amigos, você católico, você evangélico, você de qualquer denominação, admirador, porque Deus é Deus de todos. Deus, Ele não só é Deus dos cristãos. Deus, Ele é Deus de todos e quer todos. E Ele é tudo em todos. Então, de repente, você se acha desprezado, entrando no diminutivo do seu valor, achando que você não tem valor, que você é menos desprezado ou desprezado por alguém. Você que já foi cristão e por um motivo qualquer você parou na sua caminhada, está aí, quem sabe até com complexo de revolta. Mas o conselho que eu te dou é esse: não pare. Ah, mas eu frequentava uma igreja e essa igreja, alguém de lá, o líder, o reverendo, o obreiro, a obreira me feriu e eu não gostei, saí. Na verdade, ele não te feriu, ele não soube lidar com a sua situação, porque nem todos estão preparados mentalmente, psicologicamente e espiritualmente para lidar com as situações de cada um. Que cada um de nós tem um problema, cada um de nós tem uma maneira de agir, de pensar, de reagir, de responder, de ficar calado. E o que eu aprendo nesse intermediário é que muitas pessoas, muitos líderes, eles não estão preparados para lidar com tais situações. Estamos vivendo uma época difícil, estamos vivendo uma época onde diz se cumpre o que está escrito na Bíblia, que são os dias trabalhosos, dias difíceis, dias de lutas, dias onde falta o amor, onde falta a compreensão. Mas nem por isso você vai ficar abatido. Nem por isso. Já está aparecendo uma pessoa ali na telinha. Gilberto José está assistindo. Paz do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe, meu filho. Ao irmão Gilberto José e toda a sua família. Porque todos nós temos uma família, né? E às vezes a gente somos a luz escolhida por Deus para ser a luz dentro da família. Então estou aguardando você aparecer aí na telinha. Lembra, pessoal, é a primeira live que a gente estamos fazendo da Igreja Nova Unção Bonito. Há 2 domingos que a gente não faz culto, não faz live, por motivos pessoais. Quero já dizer a vocês, justificar a ausência da pastora, não está comigo, porque está resolvendo problemas pessoais. E desde já eu quero pedir a oração de vocês, que orem pelo processo pessoal que estamos passando, onde todo mundo está sujeito a passar esse problema. Mas eu fiquei pensando, pessoal,
Que culpa tem Jesus? Que culpa tem vocês com o problema que a gente passa? Nenhum. Então a gente não deve parar, baixar a cabeça. Eu tenho vocês aí que têm orado por nós, têm nos ajudado. O pessoal do Kauai bate mil e poucas pessoas que curtem a nossa live. O canal Boa Gente, um índice um pouco baixo, mas tem pessoas lá que também nos assistem. No Instagram, JJ Oliveira 93, meu Instagram é aberto. Só uma coisa eu peço a vocês, não comente nem aguarde resposta, que eu não dou respostas por redes sociais. Às vezes eu leio o seu comentário, estou disposto a críticas. A crítica ela ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a melhorar. Os elogios também são aceitáveis. E também pelo Facebook. O Facebook a gente tem uma meta de 250, 300 pessoas que nos acompanham, que faz parte desse trabalho que a gente faz junto com vocês. Então, essa é a primeira live que vamos fazer, uma live de 30, 40 minutos, daqui a pouco a gente vai meditar um pouco na palavra de Deus, deixar uma reflexão e já me comprometendo com vocês de todas as quartas a gente estarmos fazendo essa live. E essa live eu quero que ela seja comunicativa e participativa. Ou seja, você daí você pode participar também. Você pode agradecer sua bênção. Você pode também fazer o seu pedido de oração, como eu estou pedindo a vocês oração. Vocês também podem fazer o pedido de oração para que nós juntos se unirmos e possamos estar emanados, porque o que nos aguarda é a morada celeste. A nossa alma, nosso espírito, eles aguardam o descanso eterno. Não sabemos quando, como e onde. Mas sabemos que estamos servindo a Deus, mesmo diante das nossas falhas, mas o objetivo, o nosso alvo é os céus. E eu quero já aqui, eu estou falando porque eu não vi comentário nenhum de vocês, apenas tem o irmão Gilberto José que está assistindo, mas pode entrar, pessoas aí, pode ir, encher a telinha aqui do celular, não tem problema, eu vou ver todos vocês aqui, comentário de vocês, só não aparece quem não comentar, aí não aparece na telinha aqui. E desde já a gente ficou de agradecer na live da igreja, mas como a gente não fez a live, o evangelista José Wilson, ele é ali de Recife e hoje mora em Ribeirão, com a sua esposa, a diaconisa Patrícia. E ele, há uns 15 dias atrás, ele fez um pedido de oração por uma tia sua, que teve um começo de AVC e estava na mesa vermelha, na UTI. E mesmo no culto que a gente estava, ele pediu oração, depois por telefone, pediu oração. E a gente oramos, não só nós, como todos, juntou, fez uma corrente de oração. E depois ele ligou para mim e disse que ela saiu da sala vermelha. E depois ele já mandou um vídeo para mim, para nós, né? Dizendo, ó, pastor, ela já está se alimentando, saiu da sala vermelha. Deus ouviu as nossas petições e fez um milagre. E ela saiu do quadro e voltou para casa. Então é isso, pessoal. É isso que a gente tem a agradecer. E eu creio que você também tem bênçãos para agradecer da sua família.
na sua vida, ou você mesmo no seu comércio, no seu trabalho, no seu casamento, seus filhos, seus parentes. Estamos vivendo uma época, pessoal, que de todo lado surgem problemas. E se a gente for olhar para os problemas, a gente fica sufocado e quer parar, quer baixar a cabeça. Mas eu mesmo coloquei no meu coração e quero incentivar você também a fazer o mesmo. Não baixe a cabeça. Não se entregue fácil. Porque quem te chamou foi Jesus. E antes que tudo, ou todo o universo, todas as pessoas conhecessem você, Jesus já te conhecia. Como conhecia também a minha pessoa. Então, nas fragilidades, que a gente achou que não ia dar certo, que tudo estava perdido, de repente, de um nada, as coisas começaram a mudar, sua mente se abriu, o Espírito Santo deu aquele toque e você procurou Jesus. Por que eu uso a palavra procurou Jesus? Porque não é só procurar uma igreja que vai resolver o teu problema. Às vezes você tem seu amigo, sua amiga, seu parente lá na igreja, aí eles te convidam a ir da igreja. Ah, vamos lá na minha igreja. As pessoas têm até o hábito de dizer assim, vamos na minha igreja. Lá é uma bênção. O pastor lá é uma bênção, os irmãos são uma bênção. Mas a igreja em si, e os irmãos, o pastor, que são uma bênção, eles não vão resolver o teu problema. Eles podem te incentivar, fazer até você ficar emocionado, mas o único que pode resolver o teu problema é Jesus. Porque o objetivo de Jesus é esse. No capítulo 19 do livro de Lucas, e o versículo 10, ele disse assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam ou se achavam perdidos. Então, o papel de Jesus é esse. Porque todos têm poder e condição de fazer tudo. Mas de salvar só quem tem Jesus. A salvação, ela está na mão de Jesus. E Jesus entregou o livre-árbitro para nós fazermos a escolha. Então, para que eu ficar me debilitando, para que eu ficar triste, amargurado, cabisbaixo, servindo de mensagens, de textos para jornais, de fofocas? Olha o irmão como está, olha a irmã como está. Se Jesus quer e tem o poder de resolver o meu problema e o seu problema. Então fica essa reflexão para você. Mesmo ferido, mas não desista. Porque Apocalipse 3, 7, 8 ele diz, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, visto que você teve essa coragem, essa disposição, essa fé, esse ânimo, de mesmo com as forças se esvaindo,
mas não negou o nome de Jesus. Aí ele diz, por causa disso, por causa dessa decisão que você tomou, por causa dessa iniciativa, eu me comprometo também de te guardar, de te proteger das tentações que vão vir tentar todos que habitam na terra. Então veja, quando a gente coloca-se na disposição dele, ele faz uma aliança com a gente. Ele honra a decisão que a gente tomou. Então medite nessa reflexão e acredite que, além do problema, tem Jesus. Eu, no começo da minha fé, eu estou aos 40 anos mais ou menos que sigo a Jesus, e uma das palavras que eu aprendi foi essa: nunca diga a Deus que tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. É a inversão, apenas a inversão. A maneira de se expressar, ela é muito importante na vida do cristão. Porque às vezes a gente fica preso, aprisionado a um problema. E aquele problema nem é nosso, nem a gente tem condição de resolvê-lo, nem tem alguém por perto de nós para dizer, ó, vou tirar esse problema aí. Vai, problema, sai dele. Quando se trata de problema, trata-se de coisas difíceis, onde a prata, o ouro, a ciência, a medicina não conseguem. Então, quando a gente tem não é fácil, é difícil, não é fácil. Eu não estou aqui dizendo a você que é fácil. Você não sabe como eu estou aqui. Eu não sei como você está. Mas quando a gente faz essa inversão de valores e tem a coragem de falar pela fé, olha problema, o meu Deus é grande e Ele vai me dar a vitória. Então, como foi que ficou ali aquilo que estava paralelo, você e o problema? Aí o problema já passou para baixo. O nível mudou. Por que o nível mudou? Porque você disse que Deus é maior do que o problema. Então, se você colocar uma coisa maior perto de outra coisa, um objeto maior perto de outro objeto, quem vai ficar maior é aquele objeto que é maior que o outro. Então, um vai ficar inferior e o outro superior. Então, é isso que mesmo nas dificuldades, mas se a gente tiver a coragem de dizer, problema, o meu Deus é grande. Eu tenho um Deus que é poderoso e vai me dar vitória. Nunca se esqueça de usar esse verbo. Ele vai me dar vitória. É fácil, pastor João? Não é. Palavras são bonitas, mas não é fácil. Mas é a maneira que a gente aprendeu. Entrou no ar também Genildo. O irmão Genildo, a paz do Senhor, meu irmão, está assistindo. Temos o irmão Gilberto José e agora também o irmão Genildo. Deus abençoe, meu irmão, ao Senhor, toda a sua família. Nada melhor do que Deus para conhecer eu e você. E essa live é o interativo aqui, da gente fazermos um intercâmbio
Você aí, a gente aqui, Jesus no meio de nós. Então a gente pode contar com a vitória. Então entra aí na live, participe conosco aí. Essa é a primeira live, mas querendo Deus e vocês, todas as quarta-feiras vamos estar ao vivo e a cores com vocês, interagindo aqui um com o outro, contando testemunhos, trocando experiências, né? Que é muito importante. Uma experiência que você tem para contar, ela vai ajudar alguém que ainda não passou por essa experiência. Um testemunho que você contar, você vai ajudar alguém que acha que não tem solução para o problema dele, como eu estava frisando aqui. Então, o objetivo dessa live é esse. Para você que está entrando agora, a gente estamos há 2 domingos sem fazer a live na igreja, por motivos justos e pessoais. A pastora não está comigo aqui também, está resolvendo problemas pessoais. E eu peço oração a vocês por este problema que ela está resolvendo. Nada melhor do que Deus para julgar todas as causas e colocar tudo no seu devido lugar, encaixar. A nossa vida o cotidiano da nossa vida é como se fosse um quebra-cabeça. Ora as peças se encaixam, ora ela desencaixa. E tem hora que elas desencaixam e a gente não sabe mais montar. Mas a gente tem Todo-Poderoso que sabe encaixar todas as coisas no seu devido lugar. Então divulgue, amados irmãos, divulgue essa live. Fale para os irmãos, para você interagir junto conosco e a gente podermos estarmos participando com o outro. Às vezes você está no trabalho que não impede você estar no seu celular participando. Às vezes você está em casa, aí você entra ao vivo, já sabe, todas as quarta-feiras a gente vai, como é a primeira live, mas a gente vamos marcar um horário certo, para naquele horário a gente já entrar ao vivo. Em nome de Jesus. E desde já eu quero passar para os irmãos também que o meu objetivo é um podcast, onde a gente sentar com pessoas e falar da Bíblia para as pessoas de uma maneira que as pessoas entendam melhor. Eu não sei se vocês pensam como eu penso, vocês analisam como eu analiso, que a gente está tendo uma dificuldadezinha das pessoas entenderem. Porque em cada lugar tem uma liturgia diferente. Em cada lugar a Bíblia é falada de diferente. E às vezes a gente acha que, eu analiso, que as pessoas às vezes eles trazem uma maneira mais diferenciada na Bíblia. Parece, eu não sei, da ideia da cabeça dessa pessoa, parece que é para atrair as pessoas, para trazer um evangelho que não é tão assim como o povo pensa, trazer um evangelho doce. E você sabe que o evangelho, a palavra evangelho significa boas novas, novidades. Então o evangelho ele não muda para agradar a gente. A gente muda pelo entendimento da palavra de Deus. Que a palavra de Deus ela não muda a natureza da gente, ela doma a natureza da gente. Ela abre o entendimento da gente. Ela faz com que a gente tenha uma vida domada.
E nessa doma, a gente fica adaptado a conviver pelos ensinamentos da palavra. Então, muitos prazeres que a gente tinha, a gente não tem mais. Muitos lugares que a gente frequentava, a gente não frequenta mais. Por quê? É porque a gente fomos domados. E aquela doma nos ensinou como a gente olhar, ver, pensar, agir, olhar. E não fugir da responsabilidade que temos. Então, que Deus abençoe vocês, amados irmãos em Cristo. Orem pelo pastor João Jacinto, pela Igreja Nova Unção Bonito, pelo canal Boa Gente. A igreja no momento está sem culto. O motivo da gente já 2 domingos não fazer live. Eu não tenho obreiros. É eu e a pastora e alguns dos irmãos, como vocês assistindo na live. Mas por motivos pessoais a gente deu uma parada. E estava com saudade de vocês. Vocês, seguidores do Kawai, vocês seguidores do canal Boa Gente, vocês seguidores do YouTube, do Facebook, do Instagram. Entrar no Instagram, você vai, JJ Oliveira 93. O Instagram é aberto. Eu só não interajo, como eu sempre oriento a vocês, eu não fico trocando ideia em redes sociais, discutindo com pessoas, o que concorda, o que não concorda. Porque outro dia eu vi um comentário de uma pessoa, de um irmão. Eu respeito a maneira dele entender. Falou sobre igreja e até na sua crítica ele disse assim: que igreja é essa que não tem endereço? Ninguém sabe onde é. Tem sim, amado. E eu respondi a ele e continuo respondendo. A nossa igreja é na cidade de Bonito, Pernambuco, o bairro Veloso, no número 174. Lá está a sede da igreja. Uma igreja confortável, forrada, cerâmica, poltrona. Uma igreja que Deus preparou. Está faltando pessoas, obreiros e pessoas que queiram trabalhar. Então, às vezes, eu até propus a esse irmão, respeitando a ele, em vez de criticar, às vezes você está parado em casa, procura uma igreja e vá adorar a Deus. Procura uma igreja. Porque é muito fácil, né? Você lê a Bíblia, lê, pastor. Então você não vai se enganar. Se você lê a Bíblia, você não vai se enganar nas igrejas. Não. Você não vai ser deixado, ser levado por emoção, por força emocional. Não. A Bíblia, ela é a bússola, ela é a carta de Deus aberta para nós. Então, quando eu leio a Bíblia, e eu estou numa igreja que o líder, o pregador, o reverendo está distorcendo a Bíblia, eu não vou medir forças com ele, porque eu estou no que é dele. Acho que vocês concordam comigo, não é verdade? Eu não vou medir forças, não vou chegar, pastor, você está errado, não deve ser. Porque é dele a igreja, ele botou, que é daquele jeito. Então, o que eu devo fazer é não ficar lá. A única opção que eu tenho é não ficar. Procurar outra igreja.
Então essa live a gente vai interagir. Eu estou dando aqui só uns exemplos que quando vocês estiverem tudo infiltrados e a gente poder interagir um com o outro, a gente vamos levar esses textos. Eu só não posso discordar da Bíblia, mas de usos e costumes eu posso discordar. Você também tem esse livre-arbítrio de não discordar da Bíblia. Não deve-se discordar da Bíblia. Agora, da maneira que ela é aplicada, eu posso discordar. Eu com dois meses de crente, jovem ainda, eu já era professor de escola dominical. E passou na minha classe, passou auxiliares, diáconos, presbíteros, eu passei 14 anos na Assembleia de Deus servindo como diácono. Depois fui para o presbitério. Ficou coordenador de área. Tenho aqui minha reputação. E às vezes as pessoas perguntam por que eu saí de lá. Eu tenho um documento que pouca gente tem. Eu tenho uma declaração assinada
pelo pastor, como eu saí limpo. De lá. Saí. Aqui na porta da frente. Nada me. Condena e me criticam porque
tem uma declaração assinada pelo pastor da igreja, como eu saí de livre, espontânea vontade, sair limpo. Então,
eu como professor de escola, eu sempre gostei de interagir, e na classe eu fazia perguntas e deixava o aluno à vontade também de fazer perguntas. E ali eu descobri o que estava na mente de cada um, o entendimento que ele tinha. Você acredita que até presbíteros, eu era diácono, até presbítero tinha uma maneira de interpretar a Bíblia dentro da mente? Porque você sabe que o bispo, o ancião ou presbítero, ele é designado, consagrado para ministrar a palavra, ensinar a palavra. E eu descobri na mente de uns que tinham que ele não tinha ainda o discernimento da Bíblia. Era a maneira de interpretar do jeito que ele acha que é. Então a Bíblia, ela não é para se submeter à maneira que a gente quer. Ela é a doma para a gente se sujeitar, submeter aos ensinamentos. Sem briga, sem confusão, sem atritos, sem um dizer ao outro que sabe mais que o outro. Uma maneira que, respeitando o direito de cada um, né? Até porque o céu não é nosso, a Bíblia não é nossa, a palavra não é nossa. A salvação a gente recebeu como um dom gratuito de Deus, por misericórdia. Entrou mais um irmão aqui, é Léo Silva. Léo Silva está assistindo também. Paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe, ao Senhor e toda a sua família. É isso, pessoal. Eu disse que ia fazer uma live de 30 minutos, mas os irmãos vão aparecendo e a gente vai sem vontade de parar. Então, para você que está entrando agora, todas as quarta-feiras, a gente vamos ter essa live. Entrou agora o evangelista José Wilson de Lima. Paz do Senhor, meu irmão, ali em Ribeirão. A ele, a sua esposa, a diaconisa Patrícia. Pronto, pessoal, esse evangelista que entrou aqui, ao vivo agora, foi o que eu contei o testemunho da tia dele que estava na UTI. E por meio de orações, ela foi recuperada. Foi assim, evangelista, irmão José Wilson. Então é isso, pessoal. Não vou me abater, não vou baixar a cabeça. Vou continuar junto com vocês. E mantendo sempre esse padrão, esse login que eu criei. Você aí, a gente aqui, Jesus no meio de nós. Aí a gente só pode contar com a vitória. Lembrando de uma coisa, problema todo mundo tem.
Quando você pensa que o seu problema é grande, tem outra pessoa que tem maior do que o seu. Eu, pelo menos, eu sou assim, muito comunicativo com as pessoas e eu gosto de interagir com as pessoas. Onde eu chego, eu gosto de interagir. E às vezes eu dá vontade de contar um problema àquela pessoa. Mas quando a pessoa conta o dele, aí eu digo, meu Jesus, eu achava que o meu problema era grande, o desse irmão é maior do que o meu. Entrou também aqui a Janice Keila, que é minha filha, ali na cidade de Toritama. Deus abençoe minha filha, Janice Keila, também entrou na live. Então Deus abençoe vocês, estamos aí interagindo. O login é esse, você aí, a gente aqui, Jesus no meio de nós. Então não vamos baixar a cabeça para o problema. Desde o começo da live que eu estou dizendo aqui. Nunca diga que tem um grande problema, mas diga o problema que o seu Deus é grande, que o nosso Deus é grande. Então Deus abençoe os irmãos que estão aí interagindo, entrando na live. E é isso, pessoal. A gente vai ficar comprometido com vocês. De todas as quartas, a gente está aqui. Ao vivo e a cores para vocês. E quem não acompanhar ao vivo, aí pode ir para o canal Boa Gente, para o Kawaii, para o Instagram, que lá também vai estar. Meus irmãos dando um joinha aí, Deus abençoe. Deus abençoe vocês, amigos e irmãos, que nos impulsiona, nos dá esse impulso da gente poder estar de pé. Eu passo as palavras do nosso irmão missionário Paulo. Eu aprendi a contentar-me, sem estar abatido, sem estar alegre, nada vai me parar. Então como eu comecei essa live, pessoal, vou dizer para vocês, eu terminei as atividades já às 6 horas da noite, entrei no banheiro, tomar um banho, aí eu me lembrei, o Espírito Santo me tocou assim, faça uma live, vai interagir com o pessoal, com seus irmãos que oram junto com você. E eu fui montar aqui o sistema, faltou algumas peças, porque está na igreja as outras peças. Adaptei aqui, deu certo, botei aqui a cadeirinha aqui, ó, de costa para essa parede, um fundo musical ali no computador. Então aí, ó, interagindo com vocês, feliz e alegre, porque eu sei que tem um grande exército junto comigo. Eu não estou só. E o evangelista Wilson escreveu assim: amém, a minha tia está bem, graças a Deus. Então, eu agradeci o testemunho no começo da live, da tia do evangelista Wilson, que quando ele pediu oração, ela estava na UTI, na sala vermelha, e por uma grande corrente de oração, o evangelista disse, ó, pastor, ela já está bem. Depois mandou uma foto, já ela se alimentando. E hoje ele está entrando ao vivo aqui, dizendo que a tia dele está bem, graças a Deus. Que palavra bonita, né, irmãos? Quando a gente arranca de dentro de uma pessoa essa palavra, eu estou bem, fulano está bem. Porque o bem é o oposto do mal, ou seja, o mal é o oposto do bem. O bem sempre é maior. O bem é impactante. O bem, ele acelera o metabolismo humano. Todo mundo quer ouvir uma palavra bem, né? Quer dizer, todo mundo quer ouvir uma palavra boa, né? O mal deixa a pessoa depressiva. Causa um impacto e deixa a pessoa depressiva. Mas quando você tem essa palavra, meu parente está bem, eu estou bem, estamos bem,
Se a gente se alegra aqui, imagine Deus, que deu seu Filho para fazer um resgate, para pagar uma dívida, um preço que a gente estava devendo. Imagine se Deus não fica feliz em poder ouvir de cada um de nós que nós estamos bem. Aí alguém pode questionar e perguntar: por que estamos bem? Porque Deus está cuidando de nós. Então falta mais pessoas entrar na live aí. Pode entrar, meu irmão aí, minha irmã. Se você não é evangélico, entra também aí. Vamos interagir aí. Vamos estar junto aí. Se tem algo para agradecer, tem bênção para agradecer. Eu sempre falei aqui no começo da live, no comércio, na família, no colégio, nos cônjuges, no filho, na filha, nos parentes, na igreja que você faz parte. Vamos interagir, pessoal, vamos aí. Vamos formar um grande batalhão de oradores e mostrar que você não está só nesse problema. Estou aguardando mais pessoas entrar, certo? Daqui a pouco a gente lê a palavra, faz uma reflexão e encerra. E quarta-feira estaremos novamente agendando um horário com vocês, para a gente podermos estar ao vivo com vocês. Só lembrando, estivemos já 2 domingos fora do ar, pela live da Igreja Nova Unção, por motivos justos, pessoais, onde tem um exército orando, e Deus, Ele sabe trabalhar e resolver todas as situações. O importante é que eu não vou parar, não vou, porque Deus me chamou e eu preciso cumprir a minha meta aqui na terra. Eu preciso cumprir a minha tarefa. E cada minuto que a gente para, a gente fica devendo. E estamos dando espaços para algo, né? E a gente fomos chamados para influenciar e não ser influenciado. Eu estava meditando um pouco nessa palavra. Hoje a gente estamos vivendo no mundo da influência. Os influenciadores estão aí. Tem pessoas até ganhando dinheiro, ficando milionários com influência. Agora nós, como cristãos, devemos saber que o nosso papel, nós somos designados aqui na terra, não é para ser influenciado, é para influenciar. Que as ferramentas Deus colocou na nossa mão. E a gente não se a gente para, a gente começa a ser influenciado. Até um pensamento ao contrário é uma influência. Uma palavra que a gente escuta, e a gente sabe que como cristão aquela palavra não é boa. Então, a igreja, ela sempre está no papel de influenciador ou influenciadora. Eu queria falar aqui um testemunho de uma pessoa, eu conversando essa semana, vocês não vão saber quem é. E essa pessoa, eu mesmo, em situações que só eu e Deus, mas não me entrega ao fracasso, e eu conversando com o Senhor, e esse Senhor, ele testemunhou do algo que aconteceu já na vida dele há tempos, de que ele estava sendo ameaçado
E os algozes chegaram para ele, os influenciadores, e disseram: você quer dar quanto para nós resolver sua situação? Você sabe que nós não podemos nem falar palavras, não podemos falar, né? Sabe quais palavras? Você quer dar quanto para a gente resolver sua situação? E aquele rapaz, ele disse: olha, eu é quem lhe pergunto quanto você quer para não falar nessa situação. E o influenciador disse: ah, irmão, quer dizer que você sabe como é que funciona? Ele disse: mas você não quer X para resolver a situação? Eu vou dar X a você para você não falar mais. E ele disse que correu, foi em algum lugar, pegou aquela quantia e deu o influenciador e disse: sabe para que eu estou lhe dando isso? Para você não falar mais nessa história que você falou aí. Então é isso, pessoal. A igreja, ela tem uma responsabilidade, tem um papel muito forte aqui na terra, de não ser influenciado, mas influenciar. Aí você diz: pastor, quer dizer que vocês como igreja não recebem influência, não aceitam ser influenciado? É porque a gente já estamos domados de um jeito, ensinados de um jeito, que o Espírito Santo, quando ele penetrou, adentrou dentro de nós, ele já colocou todas as ferramentas, tudo que é cabível, tudo que é necessário para você influenciar. Então as fontes opostas, elas vão surgir na sua vida, na minha vida. Mas o influenciador oposto, ele não tem a ferramenta que o Espírito Santo está dando a você. Então por isso que o papel da igreja é muito importante. E nesse século que estamos vivendo do influência, você vê que muitas pessoas estão tomando prejuízo. Cadê o pessoal? Entra mais aí, gente, na live ao vivo. Tem muita gente tomando prejuízo que está sendo influenciada. Tem pessoas perdendo emprego. Tem filhos sendo desobedientes ao pai e à mãe. Tem pessoas deixando de fazer a obra de Deus. Tem pessoas deixando de pregar, de cantar, de orar, de evangelizar, porque alguém influenciou errado. Tem filhos precocemente, inexperiente ainda, tentando resolver feito filho pródigo. Tem casamento sendo destruído, tem noivado sendo desfeito, tem namoro se acabando. E tudo isso vem de uma influência. E às vezes o impacto da influência, ela é tão forte que você não para refletir, para orar, não para fazer uma análise. Esse canal vem de onde? Esse canal vem de Deus ou não? Então o mundo que a gente está vivendo hoje é o mundo onde a palavra de Deus diz a gente assim: orai e vigiai. E às vezes a gente ora, mas não vigia. E às vezes vigia, mas não ora. Isso é normal do ser humano. Não estou aqui crucificando você. Estou falando, por exemplo, a minha parte. Como a palavra oração. São duas palavras juntas. Orar, falar com Deus. São
mover, ter ação. Então, a gente não precisa ser influenciado pelos influenciadores opostos, porque o Espírito Santo já deu essa direção para a gente. Eu estava ouvindo um testemunho, esses dias aí eu fico meditando, e eu tenho uma rede ali, depois do descanso ali eu fico na rede, e eu ouvi e vi o vídeo, inclusive parece que eu até salvei esse vídeo, de um historiador contando, assim, uma alusão, né? Uma demonstração do encontro da verdade com a mentira. E ele faz aquele relato que a verdade ia caminhando e no caminho se encontrou com a mentira. E ambos saíram os dois andando, a verdade e a mentira. Você sabe que tem muita diferença, a verdade e a mentira. São opostos mesmo. E depois de caminhar um certo trecho, eles viram um lago, um rio, tipo um açude, um riacho. E como eles estavam ali, cansados de viagem, disseram, vamos tomar um banho aqui para a gente se refrescar. Já tinha feito uma parceria, e a verdade não se une com a mentira, mas devido à trajetória daquela viagem, eles fizeram aquela parceria de caminharem juntos. E quando eles se despiram, tirou as roupas, entraram naquele lago para tomar banho, a mentira aproveitou que a verdade estava dentro do lago ainda, ela saiu primeiro, vestiu a roupa da verdade e correu. E quando a verdade saiu, que olhou, a mentira tinha vestido a sua roupa e tinha corrido. E a verdade saiu atônita por ali, procurando e não encontrou. Então a verdade voltou ao lago, ficou com vergonha porque estava nua, e lá estava a roupa da mentira, mas a verdade não vestiu. E a mentira foi embora com a roupa da verdade. E a verdade viu a roupa da mentira de lado ali, ela podia ter cobrido a sua nudez, mas não cobriu, não vestiu. Isso quer dizer que a verdade ela é tão sincera que ela não vestiu a roupa da mentira. Ela preferiu ficar nua. É por isso que eu não sei se você já ouviu falar essa palavra, você quer ouvir a verdade nua e crua, nua e pura, porque ela preferiu ser a verdade nua do que estar vestido com a roupa da mentira. Então tudo isso estamos sujeitos, irmão, no dia a dia da vida. Entrou aqui também a minha filha Joselaine, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Tiveram domingo aqui comigo as minhas duas filhas amadas, a Janice Keila, a Joselaine Keila e minha netinha Emanuela. Deus abençoe, meu filho, Deus abençoe. Estamos bem. Então, pessoal, é isso. Nesse mundo de influência, o influenciador, ele quer ganhar, ele quer alcançar destaque. E ele não está preocupado com o que vai passar para você. É preciso, ou seja, nós, como igreja, a gente cumprirmos o nosso papel de influenciador. Quando o influenciador chega aí dele, eu já conheço, muito obrigado. Muito obrigado. Tem uma seita aí, que eu não vou citar o nome,
eles gostam de chegar na nossa casa, e eu acho que quase todos já foram impactados por eles. E ele chega e diz assim: você quer ouvir uma palavra de Deus? Ele está fazendo o papel de influenciador. A gente, se não vigiar, a gente diz: não, tudo bem, pode falar. Deus está em todo mundo. Comigo, a minha parte é assim: não, eu já sou evangélico, já aceitei Jesus, então se eu procurar outra pessoa. Só que eles são estratégicos, né? Eles usam muito o lado psicológico. Não, mas por quê? Então, se você já é crente, que chama já é crente, então aí é que você tem que ouvir. Digo que sim, tudo bem, mas eu não preciso do seu ensinamento. E quando eles insistem muito, aí eu, não. Porque nem eu vou concordar com o que você vai me ensinar, e nem você vai concordar com o que eu vou passar para você. Então, para não haver uma mera discussão, então você procura outra pessoa para dar o seu material, para falar. E bom dia, boa tarde, boa noite, tchau. Pronto. Porque eles são influenciadores. Então, pessoal, estamos ao vivo e a cores pelo Facebook. Vamos daqui a pouco, ou amanhã de manhã, vai estar já no canal Boa Gente, essa live. No Kawai, pessoal do Kawai, Deus abençoe. Então, uma baita de uma audiência. No Instagram, o Instagram é aberto, JJ Oliveira 93. E pelo Facebook, estamos ao vivo com vocês. Só lembra uma coisa: eu não respondo comentário de ninguém, certo? Se for para debater comentário, nem entra na live, eu quero ser interativo com você. Essa live aqui vai servir para a gente meditar na palavra de Deus, você dar o seu testemunho, você agradecer sua bênção, e a gente formarmos um batalhão para um ao outro ajudar na oração e até na harmonia, certo? Deixa eu ler um versículo, que eu já vou encerrar a live. Deixa eu ler um versículo no capítulo 19 do livro do patriarca Jó. O cabeçalho desse capítulo, irmãos, do patriarca Jó. Jó, ele teve, suas características: reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó, ele teve uma característica muito importante. Ele era reto, temente e se desviava do mal. E no capítulo 19 ele diz assim: ele se queixa da dureza dos seus amigos. Quer dizer, ele estava tão magoado com os amigos, ele estava se queixando. Se queixar é discordar, reclamar da maneira, da dureza. Porque o sábio Salomão, ele disse que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda, ela quebranta o coração. Então Jó, ele estava aqui se queixando, estava reclamando. Ele não estava aceitando a dureza com que ele estava sendo tratado aqui pelos seus amigos. Quem eram os amigos próximos de Jó? Elifas, Bildade e Zofar. Eram os amigos mais próximos. Mas Jó entrou num quadro, numa situação que eles não souberam lidar com a situação. Foi isso que eu disse, irmão, desde o começo da live. Às vezes você está magoado na igreja porque o líder, o reverendo, o obreiro, o dirigente, a dirigente, ela não está preparada para lidar com a sua situação. Então, de repente, você foi numa igreja, foi magoado por isso, e entristeceu, chegou, sentou no sofá e não quis mais ir para nenhuma igreja. Mas Jesus, ele te ama. Apenas você foi confrontado por uma pessoa que não estava preparada para lidar com aquela situação. E você não é o primeiro, porque aqui o patriarca Jó tinha lá seus amigos
E esses amigos aqui, como fossem amigos selecionados, amigos que estão na sua mesa, nas suas festividades, nas suas comemorações. Mas quando ele entrou nesse quadro, ele agora teve a dor de se queixar que os seus amigos trataram muito mal ele. Mas no versículo 19 e versículo 25, ele teve uma resposta para mim, para você e para os amigos. Ele disse assim, versículo 25: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Só esse versículo, para a gente fazer uma reflexão. Veja que no cabeçalho, né, o texto do capítulo 19, ele se queixa do maltrato que os amigos trataram ele. Você sabe o que é o maltrato? É aquelas palavras que causam iras, causam feridas. Porque assim, irmãos, na lógica humana é assim: você quando vai falar, tomar uma decisão, ofender alguém, você não sabe o tamanho da ferida que vai fazer dentro daquela pessoa. Decisões precipitadas, decisões vingativas, palavras duras, que machucam, primeiro causa uma tortura psicológica e também provoca uma ferida. E às vezes a gente não sabe o tamanho daquela ferida que vai causar. E vocês sabem muito bem, nós saibamos que existe ferida que ela cura, ela sara e não deixa cicatriz mais. E tem feridas que elas são curadas, mas deixam cicatriz. E no lugar daquela cicatriz fica dolorido, fica com uma pele sensível. Se você não tomar cuidado, qualquer coisa pode inflamar novamente. Então Jó aqui estava se queixando disso aqui. Por que Jó estava se queixando, irmãos? Porque era o momento mais difícil de sua vida, que ele poderia contar com os amigos que sentavam na mesa com ele. Vamos taxar assim, os fazendeiros, que Jó era um baita do fazendeiro rico do Oriente. E vamos dizer que eram seus vizinhos de fazenda, que nas comemorações natalinas, festividades, aqueles amigos, Elifas, Bildade, Zofar, estavam lá com Jó. Mas não entenderam, não souberam lidar com a situação e se dirigiram a Jó com palavras que causaram feridas. Porque houve uma queixa dele. Jó queixa-se da dureza dos seus amigos. Sabe que uma coisa dura é uma coisa difícil de mover. Se você pega um cipó, uma tabica, uma varinha, você dobra ela, mas se você pegar um caibro, você já não dobra mais. Se pegar uma linha, um barrote, você não consegue. Então Jó aqui estava se queixando, fazendo uma queixa. Era como se, poxa, meus irmãos, meus amigos, não deveriam me tratar assim. Mas a resposta dele, ele deu no versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Quer dizer, as feridas que as palavras duras provocou nele, a certeza, o compromisso que ele tinha, a plena realidade da existência do seu Salvador, curou aquela ferida. Ele disse, eu sei que meu Redentor vive. E por fim, quer dizer, ele vai se levantar sobre a terra.
E ele começou dizendo ainda que a minha carne se acabe, a pele e tudo, mas eu vou ver ele. Eu tenho essa fé, eu tenho essa esperança, eu tenho essa convicção que vou ver ele. E a realidade de Jó era tão profunda que ele disse assim: eu vou ver ele com esses olhos meus e não com outros olhos. Ele diz: vê-lo-eis com esses olhos meus e não com outros olhos. Então é aquilo que eu comecei falando aqui na live. A realidade, a plena certeza de que não estamos sós, de que Deus está acima de tudo e de todos. Ele é o Senhor da tua vida, da minha vida. Ele é o Senhor de todos. Mesmo que haja um índice de rejeição, mas Ele é o Senhor. Ele não deixa de ser o Senhor. Então Jó aqui, ele deu, a vingança dele foi dizer: eu acredito que o meu Deus é vivo. Eu acredito que o meu Redentor vive. Eu acredito em alguém que vai entender a minha situação. Eu acredito em alguém que está comigo, que eu não estou só. Os amigos criticam, os amigos ferem com palavras duras. O pré-julgamento, precocemente, precipitados. Irmãos, tem coisa na nossa vida que só quem sabe julgar é Deus. Só Ele. A minha vida está na mão dele, a sua vida está na mão dele. Então é Ele que sabe. Ele diz: eu faço descer a sepultura e eu tiro da sepultura. E operando eu, quem impedirá? Deus abençoe, irmão. Vamos encerrar aqui a live, pequenininha, né? Vamos encerrar aqui. Deus abençoe vocês que estiveram aí conosco. Quarta-feira prometo a vocês que vamos estar novamente. E quem sabe temos uma rotina de todo dia, né? Essa foi a primeira. Vocês aprovaram. Deus aprovou. Porque vocês estão aí com a gente. Então, quem não entrou ao vivo, vai para o canal Boa Gente, vai para o Kawaii, o Instagram e vai ficar também no Facebook aí essa live, amém? Deus abençoe a todos. Vamos agradecer com a oração. Querido e eterno Pai, meu Deus, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, Pai, queremos te agradecer por esse momento, Pai, por esse intervalo que tivemos aqui nesse espaço de tempo, em poder estar junto com os teus servos do outro lado de uma tela, de um monitor, de um celular, e a gente poder ter essa palestra aqui, e o Senhor presente em poder, em espírito e em verdade. Eu te agradeço, Pai, por tudo. Derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós, para que não haja motivo de a gente baixar a cabeça. Que pelo mover do Teu Espírito Santo, a gente possamos estar sempre, Pai, motivados a falar do Seu poder, de Sua grandeza, de Sua misericórdia. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.